O segundo exemplo que eu quero comentar é o de um solenoide, né, com uma corrente variável. Então vamos considerar um solenoide aqui que tem densidade de voltas por comprimento de Nzinho, né? E eu vou considerar que a corrente nesse solenoide varia com αt, alfa sendo uma constante de proporcionalidade, né? Então varia linearmente com o tempo. A gente já fez essas contas anteriormente usando a lei de Ampère e a gente sabe que para um solenoide a gente só tem campo dentro do solenoide, R menos A, né? Aqui A sendo o raio desse solenoide, e o campo externo é zero. Tá? Então a gente agora pode calcular a lei de Ampère dentro usando a lei de Faraday, né, dentro e fora do solenoide. Então vamos ver. Para fora, né, a gente tem que, né, aqui a lei de Faraday, nessa situação que a gente não tem a espira, nós temos que ela é muito parecida com a lei de Ampère. Então a gente pode usar as mesmas técnicas da lei de Ampère na lei de Faraday para calcular o campo elétrico. Então a primeira coisa que nós temos que definir é um caminho, né, como se fosse o caminho amperiano, onde a gente vai calcular o campo elétrico, né? E aí lembrando que, do mesmo jeito da lei de Ampère, a gente escolhe um caminho que respeita a simetria do problema. Então, se a gente está falando de simetria cilíndrica aqui, nós vamos usar uma simetria, né, algo que respeita, um caminho que respeita essa simetria cilíndrica, no caso é isso aqui. Né? Então, se a gente olhar como que está sendo gerado o campo, né, aqui, se a gente pensar no fluxo do campo magnético, veja que ele é como se fosse uma corrente, né? Então, a gente define esse caminho onde tanto o módulo quanto a direção do campo elétrico sempre está na direção dl. Então ele sai do campo, sai da integral. E a gente vai ter o perímetro da nossa curva vezes o campo elétrico. Calculando a variação do fluxo aqui, a área não muda, só o campo magnético, e o campo magnético é constante na área aqui, né? E essa área não é a área da curva inteira, é a área só do solenoide, que é onde tem campo, porque essa parte aqui o campo é nulo. Então, nós temos a derivada aqui, é linear, então só sobra o alfa, né? E nós temos isso aqui. Então, igualando os dois termos, né, nós temos que o campo elétrico é dado por 1 sobre R aqui, muito parecido com o tipo de campo magnético gerado por uma corrente em um fio. Se quisermos calcular internamente, né, então o campo elétrico dentro do solenoide, que tem a corrente variável, nós escolhemos aqui um caminho também que respeita a simetria do problema, né? Isso faz com que a parte esquerda da lei de Faraday seja trivial, né? Perímetro vezes o campo elétrico. Agora, para calcular o campo, a variação do campo magnético, né? A gente tem isso aqui. A área também não muda, só o campo no tempo, só o campo magnético. Porém, a área agora é a área do caminho que a gente usou, né? Porque a gente não está falando de todo o campo gerado, igual no caso anterior. Logo, eu posso igualar essa parte da esquerda com a parte da direita e nós temos esse campo elétrico, né, dado dessa forma. Tá bom? E aí veja que é proporcional a R exatamente do mesmo jeito que se a gente usar a lei de Ampère em um fio que tem densidade de corrente constante, a gente tem um campo proporcional a R. Então veja que as técnicas que nós usamos para calcular o campo elétrico usando a lei de Faraday são as mesmas técnicas que nós usamos para a lei de Ampère
para calcular o campo magnético.